Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Só metade da igreja. Amada igreja, noiva do Cordeiro, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero aqui fazer meus agradecimentos, pastor Cário, meu amigo, meu pastor, a equipe de louvor, meu irmão Sábio, sua família. Que Deus abençoe. Obrigado pelo convite. A confiança, você é corajoso, rapaz. Amém? Essa igreja linda, o vice-pastor, esse corpo de obreiro, que Deus continue abençoando esta igreja, a noiva de Cristo, que vai morar no céu. Serei breve, em breve retornarei aqui o microfone de quem é de direita. Eu sei que o culto termina às 9, né, pastor? Serei bem breve na palavra, amém? Quantos querem ouvir Deus falar nessa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Êxodo 33. Livro do Êxodo 33. Vamos ler. Versículo 6, só o versículo 6, para a gente meditar nessa noite. Êxodo 33, versículo 6. Amém? Quem encontrou, diga: eu encontrei, pastor. Diz assim o texto sagrado: Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios aos pés do monte Horebe. Amém? Assenta aí glorificando o nome de Jesus. Queridos, amada igreja de Cristo, nós estamos diante de um texto onde Deus vai convidar Moisés e o povo para um relacionamento. O livro do Êxodo nós encontramos no capítulo 33, o ponto crucial da narrativa bíblica, aonde Deus quer relacionamento com o seu povo. O capítulo 33 enfatiza a importância da igreja e do povo, a importância da presença de Deus em nossas vidas. O capítulo 33 também é a intenção de Deus para que o povo entre em um contexto de adoração e possa caminhar pelo deserto com a presença de Deus, o livrando de todo o inimigo. Capítulo 33 também, nós somos transportados, nós, a igreja de hoje, é transportado para um momento de história bíblica, onde Deus está falando com a igreja de hoje, que para servir a Ele, precisa ter relacionamento. E eu vou pregar já, porque relacionamento eu preciso conhecer a Deus. Para eu me relacionar com alguém, eu preciso conhecer. Se você não conhece, não tem relacionamento. Se você não sabe quem é, não tem relacionamento. E Deus, Ele nesse plano aqui com Moisés, Ele vai falar: Moisés, pega o teu povo e sobe para uma terra em que eu mandei e que eu vou dar aos seus pais e que eu jurei a dar aos seus filhos. Porque eu, Moisés, eu não vou contigo. Porque Deus já viu no texto bíblico que o povo não tinha um bom relacionamento. Deus vai falar: Moisés, eu não vou com vocês, mas eu vou enviar o meu anjo. E diante de ti, Moisés, porque eu sou fiel, Moisés, diante de ti eu vou combater todos os seus inimigos. E eu vou pregar aqui. Quando você louva a Deus, quando você adora a Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração, algo sobrenatural acontece na tua vida.
Porque quando nós louvamos só da boca para fora, louvamos ao mundo. Mas quando nós louvamos com toda a nossa alma, nós entregamos o melhor para o nosso Deus. E aqui eu quero enfatizar um assunto bem sério. A Bíblia vai dizer que Davi ajunta 30.000 homens e vai fazer um culto de adoração a Deus. Ele vai buscar a arca da aliança. E o texto bíblico vai falar que Davi leva tambores, harpas. Davi leva uma banda completa. Tem todos os tipos de instrumento. Olha para mim, a equipe de louvor. Tem todo tipo de instrumento que Davi vai oferecer ao Senhor nesta busca, neste culto que ele vai fazer de adoração a Deus. E o texto bíblico vai falar que Davi vai louvando, cantando e salteando e buscando e adorando o nome do Senhor para trazer a arca da aliança. Mas acontece um fato bem interessante, porque eu vou pregar em 10 minutos, aqui é só uma introdução. A Bíblia vai dizer que diante da arca da aliança, Davi coloca 2 sacerdotes, 2 levitas, melhor dizendo, que não estavam autorizados a tocar na arca. É interessante isso aqui, queridos. Porque Deus, ele não é transportado, não é carregado de qualquer maneira. A Bíblia vai dizer que o Senhor é santo, é puro, é Deus justo, é Deus fiel. E o texto vai dizer que ao colocar a arca sobre as costas dos levitas e colocando num carro novo, a Bíblia vai dizer que Deus vai parar o culto. Deus vai interromper o culto, porque a adoração não estava da maneira em que ele queria. Deixa eu pregar. Não é do seu jeito que você vai servir a Deus. Não é do meu jeito que eu vou servir a Deus. Não é do meu jeito que eu vou adorar a Deus. Para adorar a Deus é da maneira que ele pede para adorar. E o texto vai dizer que o carro novo, ele pende, Uzá coloca as mãos, e ali Deus vai parar o culto. E a arca da aliança vai deixada na casa de Obed-edom. Agora eu quero pregar aqui. Lugar de destaque ele coloca a presença de Deus. Como é que você tem colocado a presença de Deus na tua casa? Porque o texto bíblico vai falar que em tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Em tudo que ele fazia, prosperava. Eu quero conjecturar aqui, queridos. Eu imagino ele colocando a arca num lugar que toda hora que ele passasse, pastor, ele podia adorar. Se estava na sala, ele estava passando e a arca estava lá e ele adorava. Deus está falando com alguém aqui. Se estava no caminho que ele passava na casa dele, toda hora ele estava na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que ali a casa dele prosperou. Os gados multiplicaram, as ovelhas multiplicaram, a sua fazenda multiplicou. A adoração é coisas do céu. Porque a equipe de louvor, quando ela adora o Senhor, habita no meio do louvor. Então nessa noite eu quero pregar assim, falando assim, o relacionamento tem louvor e adoração. Porque quando nós vamos adorar a Deus, precisa termos diante de nós um momento de santidade. O momento de adoração é o momento que você está adorando, reverenciando aquele que é dono da tua vida. Mas pastor, não vai pregar no texto que você leu? Vou pregar agora. Uma notícia triste Moisés recebe. Eu não vou contigo, Moisés. Eu não vou subir contigo, mas eu vou colocar o anjo.
E aonde tu for, o anjo vai te livrar dos heteus, dos amorreus, vai te livrar de todos os inimigos que vierem diante de ti. E aqui eu vou pregar. Quando você adora, sua casa tem paz. Quando você adora, a sua vida tem paz. Quando você adora, o mal sai da tua vida. Quando você louva, traz paz ao teu coração. Quando você adora, a tua alma sintoniza com Deus. Quando você anda em adoração em espírito, em verdade, a tua vida é diferente. Porque quando você adora, o brilho do Espírito Santo está estampado no teu rosto. Quando você adora, você chega num culto e pode estar todo mundo calado, você está dando glória. Quando você adora, pode ser o vendaval que vier, você está feliz e está falando, eu estou adorando. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Que você não vai lutar as suas batalhas com arma nenhuma. É adorando que você vai vencer o inimigo da tua vida. Aleluia! No Êxodo 33 revela uma visão profunda da relação entre o homem e Moisés e Deus. Aleluia! Muita gente quer adorar, muita gente quer louvar, muita gente quer fazer, mas do jeito seu, Deus não recebe. Porque hoje, queridos, estamos vivendo em templos em que muitos aplausos vêm ao coração do homem pregador, que muitos louvores estão tomando a glória de Deus e a adoração ao homem, ao cantor. Nós estamos vivendo um tempo em que a fama está tirando a presença de Deus da igreja. Porque quem tem que brilhar aqui é Ele. Quem tem que ser majestade aqui é Ele. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Nós estamos vivendo um tempo em que os pregadores, cantores querem que os seus nomes saiam nas redes sociais e muitas curtidas. Eu vou pregar Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Davi chega em Jerusalém com as vestes reais, coroa reais, ele fala, ei, está errado, aqui o rei é Jesus. Ele arranca as suas vestes, ele arranca a sua coroa, veste-se de saco de cinza e começa a adorar a Deus. Sabe o que Deus está falando? Para adorar é preciso sair do natural para o sobrenatural. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Davi não ligou para as pessoas que estavam falando, para sua esposa Mical, que também o falou que, olha o rei, olha como é que o rei está adorando. Aleluia. Não queira tomar a glória daquele que é todo poderoso. Quando vier aqui louvar, que seja para Ele, que seja para a adoração dEle. Vamos pregar. Então no Êxodo 33, somos transportados para um dos momentos mais marcantes e convincentes de um Deus chamando o homem para uma comunhão e relação. Porque sem comunhão não tem adoração, sem relacionamento não tem adoração, porque senão não vai passar do teto. Mas quando você desce com a boca no pó e pede para Deus te usar, aí Deus vem e fala assim, ei, você é um adorador que me adora em espírito e verdade. No Êxodo 33, a intenção de Moisés aqui foi mostrar a glória divina ao povo. Aleluia. Porque Deus vai falar, eu não vou com você, Moisés. Sabe por quê? Esse povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. São obstinados. Quando Deus fala a Moisés que o povo é obstinado, Deus está falando, eu não consigo ir com eles. Porque se eu for com eles, eu vou consumi-los no deserto. Aleluia.
A adoração é uma coisa profunda. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia vai dizer que o anjo de luz, Lúcifer, era o anjo que adorava, regente da orquestra do Senhor. Mas um dia se ensoberbeceu, quis ser maior do que Deus. E Deus vai arrancá-los do seu trono, vai lançar para baixo, sabe por quê? Porque quando você levantar o nariz, Deus vai abater. Aleluia. Porque enquanto mais você diminuir, mais Deus vai crescer na tua vida. Quanto mais você chamar Ele para intimidade, mais comunhão você vai ter com Ele. É um culto de louvor e adoração, o irmão me passou. Eu não posso pregar fora disso, porque senão não tem texto para pregar fora disso. Eu tenho que falar que você foi nascido para ser um adorador. É uma prova disso. A Bíblia vai falar que Deus, Ele rasga o céu, desce até o jardim do Éden para encontrar a criatura que Ele fez, que é o homem e a mulher. A Bíblia diz que Ele desce e vai lá e fala: Adão, cadê você? E o texto vai falar que Adão está escondido. Aleluia. Aleluia. Deus rasga o céu, irmão Salve, e vem falar com o adorador. E quando encontra, o adorador está escondido, porque desobedeceu. E quando desobedece, mas Deus mesmo assim é cheio de misericórdia, Ele vai falar assim: Adão. Ao final da tarde, Deus vem passear no jardim para ouvir a voz do homem. Porque toda a vida Deus quis relacionamento com o homem, e o homem não quis relacionamento com Deus. Chegou uma época tão difícil de relacionamento, que Deus Ele vai apresentar só alguns profetas. Ele vai se apresentar só alguns homens na Bíblia. Mas Deus se cansou. Vou para o final, porque eu quero orar por umas pessoas. Deus se cansou de tentar relacionamento com o povo, e o povo não querer relacionamento com Deus. Aí Deus vai voltar aos céus e vai falar: eu vou mandar o meu filho, eu vou me tornar homem, porque a Bíblia vai dizer que mesmo sendo Deus em forma de homem, veio Jesus, aleluia, e habitou no meio de nós, para que nós fôssemos verdadeiros adoradores. A Bíblia vai falar que o Filho veio, o Deus vivo veio em forma de homem para habitar no meio do seu povo, mas o seu povo mesmo assim não quis. Aí Deus vai lembrar: peraí, precisa de um sacrifício. E a Bíblia diz que quando Ele expira na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, falando assim para mim e para você: agora não precisa mais sacrificar animais, porque agora você tem acesso direto. Quando o véu do templo se rasga, o Senhor está falando: não preciso de sacerdote para te apresentar a Deus. Chega na minha presença, porque eu chegarei a vós. Entra na minha presença, não precisa de sacerdote, não precisa de matança de animal. O sangue do meu filho purifica de todo pecado. Agora vocês podem me louvar em espírito e em verdade. Porque Deus se fez homem, mais uma vez tentando relacionamento. Mais uma vez Deus tentando relacionamento para o final. Aí o texto vai falar que quando eles ouviram a notícia que Deus não iria, porque era um povo obstinado, eles correm até o pé do Monte Horebe. E aqui eu vou para o final. E a Bíblia vai dizer que eles tiram todos os seus atavios. Eles viram que precisava do Senhor com eles, porque senão no deserto morreria, como morreu muitos. A Bíblia vai falar que eles se despiram dos seus atavios.
Aleluia. Quando eu vim para Jesus, eu era cheio desses atavios. Mas a Bíblia, ela diz que quando o Senhor traz um homem, uma mulher, um jovem para a presença dele, é como um diamante bruto, que ele vai lapidando, vai tirando os carrapichos, vai lavando as vestes no sangue. O povo foi lá no pé do Monte Horebe, tirou seus atavios, seus brincos, suas pulseiras, tirou tudo que não pertencia a Deus, para depois eles o adorar. Deus está falando com alguém aqui. Enquanto você não abandonar o que atrapalha seu relacionamento com Deus, a adoração não vai chegar ao Senhor. Mas no dia em que você arrancar os seus atavios, descer com a boca no pó e chamar o Senhor para um relacionamento, você vai ver a sua vida transformada. Finalizando, aí o texto vai falar assim, preste bem atenção para a gente ir para o final. Aleluia. Ora, Moisés costumava tornar a tenda e armá-la para fora, bem longe do arraial, e chamava a tenda congregação do Senhor. A Bíblia vai falar, queridos, que Moisés armava a sua tenda bem longe do arraial, porque naquele tempo só Moisés, vou repetir, só Moisés tinha relacionamento com Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Quem não serve a Deus não serve para andar contigo. Quem não tem Deus não serve para andar contigo. Porque a Bíblia vai falar, queridos, que quando você anda com Deus, você precisa se afastar de algumas coisas. Porque se você não perder algumas coisas, você vai perder Deus. Porque é preciso perder para poder ganhar com Jesus. Porque muitas das vezes não queremos largar algumas coisas e queremos seguir a Jesus. Mas a Bíblia vai falar que ele falou: se quiseres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a adoração, queridos, não é do seu jeito. A adoração é do jeito de Jesus. Finalizando, é um culto de adoração. E nessa noite eu quero que você saia daqui sabendo de uma coisa. Que se você é adorador, você é diferente. E se você ama Jesus, você é diferente. Eu poderia ter trazido um texto aqui de libertação, mas eu precisava falar sobre isso. Sobre esse texto, onde Deus chama o homem e a mulher para um relacionamento. E relacionamento significa adoração, comunhão a Deus. Fica de pé, eu não vou cansar a igreja. Eu só quero finalizar orando aqui por algumas pessoas.